Vamos lá então O Conto A Voz de um Solitário. Direto no texto aí, pessoal. Em 1936, Elizabeth Bowen alertava para a proximidade entre a arte do conto e a do teatro, e para o fato de a arte do conto estar crescendo paralelamente à do cinema, quando observava produções nos últimos 30 anos, e lamentava o destino do conto. Foi, durante muito tempo, o romance condensado. Né? Mas a gente sabe que o conto não é só um romance resumido, né, gente? Vamos ver. Que precisava de um assunto complexo, tal como o romance, e dependia do modo de condensação que era levado a efeito. Né? Não dá pra gente detonar um romance inteiro num filme de 1h30, né? Faltava, pois, ao conto o que caracteriza a simplicidade heróica. E certas características que Bowen salientava na seleção que fez de contos para o volume de Faber Book, a completude, a espontaneidade, a capacidade de situar o homem na sua solidão, na consciência de ocupar um lugar sozinho na realidade. Na consciência de ocupar um lugar sozinho na realidade. É também a solidão do homem, a sua voz solitária, a base das considerações de Frank O'Connor, na obra The Lonely Voice. O conto, segundo o autor, visa satisfazer o leitor solitário, individual, crítico, porque nele não há heróis com os quais este se possa se identificar, tal como acontece no romance, em que esta solidão é de certa forma amenizada ou desaparece, na medida em que compartilha as ações do herói e se identifica com ele. No conto, não. O mundo solitário dos seres solitários, todos são herdeiros de O Capote, de Gogol, afirmava Turgenev, porque Gogol criara o pequeno homem, né? a personagem situada entre o heróico e o satírico, que caracteriza a população submersa ou marginal. Então aqui, pessoal, vocês vão começar a ver já no século XX um personagem mais próximo da realidade, mais próximo da nova realidade das grandes cidades, que marginalizadas, onde a miséria, as primeiras grandes favelas começam a ocorrer, e a população submersa nas consequências dessas mudanças na sociedade, como a marginalização e principalmente a solidão, e que tenta o escape ou a fuga dessa situação. Ainda segundo O'Connor, o conto não há também a totalidade de uma experiência, com desenvolvimento cronológico como no romance, mas a seleção de pontos que acabam definindo o seu sucesso ou o seu fiasco. As personagens do conto têm um mundo autônomo. Não é a brevidade que as caracteriza. O que caracteriza é o fato dos problemas serem delas e não nós. Aqui um ponto muito importante, viu, pessoal, desse capítulo. Os personagens do conto têm um mundo que é deles mesmo. E não é a brevidade que caracteriza, não é o tamanho do conto que vai caracterizá-lo. E sim, é o fato de os problemas serem deles e não nós. Abre aspas. O que Turgenev e Chekhov nos dão não é tanto a brevidade do conto comparada com a expansão do romance, quanto a pureza de uma forma de arte motivada mais por suas próprias necessidades do que a nossa conveniência. Então aqui o conto ele tem uma vida em si mesmo. No romance você encontra mais identificação, problemas que acontecem com o herói do romance, você vai ver no dia a dia contigo, né? Agora o conto não, ele tem uma autonomia que não é manifestada pelo tamanho dele. Ele não é um mini romance, ele tem vida própria, ele tem características próprias como suas próprias necessidades. Voltando ao texto, Frank O'Connor situa o conto num mundo moderno,
O conto é um gênero novo, tal como o romance. É arte privada e destinada ao leitor solitário. As ressalvas que se pode fazer a O'Connor são as que podem ser feitas a outros autores. Refere-se apenas ao conto moderno, cuja temática da solidão surge como consequência de uma sociedade burocratizada e capitalista que deseja o objeto e considera impossível haver identificação de vozes entre a voz do leitor e a da personagem. Entretanto, a identificação pode existir, ainda que e pelo próprio fio da semelhança de situações, a da solidão. Então, onde está aqui, pessoal? A identificação entre o leitor e a personagem está na solidão da personagem, que pode ser parecida com a solidão do leitor. Voltando ao texto. Já nos anos 40, Eudora Welty salientava a variedade de recursos que atuam no conto, cuja ênfase podia recair no enredo, no personagem, na forma simbólica que a coisa foi construída e que possibilitava a forma impressionista dos contos de Virginia Woolf ou a organização musical dos contos de Faulkner. Mas ressaltava, sobretudo, o conto de uma atmosfera e de mistério. A primeira coisa, abre aspas, que realmente observamos numa história é a atmosfera de mistério. Então aqui voltamos a falar da atmosfera que se sobressai muitas vezes à ação e aos personagens, ok? Contra o rigor formal, os defensores do conto de atmosfera valorizam o caráter pessoal dos contos, que refletem a liberdade individual do autor e a sua carga de personalidade. Contra o conto mercenário e às vezes contra o conto fragmentário, que acaba não contando nada. Considerando o conto mais próximo, ora da poesia lírica, ora do teatro, ora do cinema, ressaltam sua proximidade do sono, né? A verbalização do sono, segundo Joyce Carol Oates, e do mistério. Né? Vamos ver aqui, sono e mistério. No entanto, nenhum desses critérios tem condição de sustentar uma definição do conto. Quer seja o conto de atmosfera, quer seja a voz solitária do homem moderno. Mas não é o conto só por isso. Na verdade, tais critérios atentam para o assunto... aqui é o que? Assunto 90 do conto, que é mistério, solidão. E não é só assunto que se faz o conto, né? Então aqui, deixa mais uma banda aberta aí, mais uma possibilidade de identificar o conto, né? Mais com uma visão do conto moderno, ok, gente? A simetria na construção, de Brander Matthews, né? Os que seguem Poe reafirmam o caráter da unidade de efeito do conto. Isso tá na prova já, viu, gente? Poe, conto, caráter de unidade de efeito. E a sua importância como gênero novo, já no século XIX, nos termos em que foi praticado e teorizado por Edgar Allan Poe. Tal é a linha seguida por Brander Matthews, num ensaio em 1901, em que faz questão de escrever o short story com um hífen para distingui-la de uma história meramente curta, a short story. Isso porque, segundo o autor, que segue a risca das propostas de Poe, existe uma diferença entre o conto e romance que não é só de extensão, mas a natureza da coisa. Tá aí a catarse aí, gente. A diferença do conto para o romance não é extensão, é natureza. O conto tem uma unidade de impressão, que o romance obrigatoriamente não tem. E por que tal unidade ocorre? Por causa da singularidade. O que é singularidade? Único. Coisa única dos elementos que compõem a narrativa do conto. O conto é o que tem a unidade de tempo, lugar e ação.
O conto é o que lida com um só elemento: personagem, acontecimento, emoção e situação. E o autor sustenta com tal rigor essa teoria que marcou época na história da teoria do conto. Gente, tem muitos críticos que consideram o Grande Sertão Veredas, que tem 600 páginas, como um conto. Porque ele foi contado de uma vez só. Riobaldo está lá com uma visita, está com o seu amigo e começa: vou te contar uma história, que não é nada, tira os que o senhor ouviu, não é de né? E ele vai contando. E vira e mexe, ele fala: você concorda comigo ou não concorda? E isso vai caracterizando a singularidade da unidade de impressão. Apesar de ser um conto longuíssimo, tem pessoas que levam a vida inteira para ler o Grande Sertão Veredas. Ele tem unidade. É um momento ali, né? E o autor sustenta com tal rigor essa teoria que marcou época na história da teoria do conto. Próximo parágrafo. Além dessas considerações sobre a necessidade de unidade de elementos, compondo a teoria de um só, Matheus faz outras observações sobre o conto, que atestam sua posição dogmática, rigorosa. Então, enquanto, gente, fica nessa linha de pensamento, enquanto tem alguns teóricos que insistem numa posição rigorosa sobre o que é conto, técnica, né? Preto no branco, outros relativizam, falam que o conto pode ser muitas coisas. Vamos ver. Segundo ele, o conto não precisa de tema do amor, tal como precisa o romance. E ele se refere ao contemporâneo romance americano. No conto, o que conta é concisão e compreensão. Vamos ver. E originalidade e ingenuidade. E, finalmente, no conto sempre algo acontece. O assunto é de extrema importância, mais do que na esquete e no quadro. Nesse início do século, a teoria do conto desponta, pois com radical dogmatismo. Mas será que todo conto teria um só episódio? Muitos já lembraram que há contos que, embora obedientes ao princípio da brevidade e da contenção, têm mais de um episódio. É o caso do conto de Maupassant, A Odisseia de uma Garota, A Odisseia de uma Menina, né? A Odisseia de uma Garota, realmente, né? Aliás, o mesmo autor anônimo que faz essa objeção a Matheus faz mais esta. Não é porque um conto provoca unidade de impressão que será mais simples ou mais complexo. Uma coisa é unidade de efeito, nada tem a ver com outra coisa, a maior ou menor complexidade da obra. Mas essa já é uma outra questão. A conceituação de Brander Matheus encontra repercussão em outras posteriores, como na de 1909, também baseada no princípio da singularidade dos elementos que compõem o conto. O conto é uma narrativa breve, desenrolando um só incidente predominante e uma só personagem principal. Contém um assunto cujos detalhes são comprimidos e o conjunto do tratamento tão organizado que produzem uma só impressão. Então, gente, se a gente fosse resumir de uma maneira muito grosseira ali, com poucas margens para ampliação de sentido, seria isso. Breve, um só acontecimento, um personagem, assuntos resumidos e um tratamento tão organizado que produz uma só impressão. Então, se você quiser anotar esses assuntos, eu acho que não é esse o caminho da simplificação da definição do conto. Ok? Mesmo porque esse era um período, gente, após o Freud fazer a teoria da psicanálise dele, e depois vieram outros cientificismos, e a linguística começou a ser estudada, e toda essa corrida da ciência, num desespero para dar nome a tudo, de dar definição a tudo, principalmente nessa área da linguística, e depois veio acompanhando a literatura também, houve essa necessidade aí de colocar tudo no papel.
o que é conto, o que é isso, o que é aquilo, mapear as coisas. Só que tem coisas que não dão para mapear, entendeu? Então vamos ver aqui. Afirma J. Berg Eisenheim, num dos manuais que proliferaram nas primeiras décadas do século nos Estados Unidos. Então não precisa, nem tudo precisa de um manual, gente. Esse princípio seria reafirmado por Carl Grable em 1913. 1913, o conto produz um só efeito. E desde esses primeiros anos do século XX, esses herdeiros de Poe, mais ou menos radicais, passariam a influenciar tantos outros estudiosos no assunto. Então aí a gente chega a um radical comum, um só efeito. Isso começo do século XX. Durante o século XX, alguns estereótipos vão sendo abandonados, ok? Depois que eles passam esse rigor, essa febre de querer colocar tudo no papel, aí as coisas vão se abrindo, ok? Vamos ver. O perigo do estereótipo. A linha normativa, aquele que dá norma a tudo, que coloca tudo num quadro, gera uma série de manuais que prescrevem como escrever contos. E a revista popular propicia uma comercialização gradativa do gênero. Tais fatos são tidos como responsáveis pela degradação técnica e pela formação de estereótipos de contos que na era industrializada do capitalismo americano, passaram a ser arte padronizada, impessoal, uniformizada, de produção veloz e barata. Então está aí a grande crítica a essa tentativa de dar norma para algo que não tem como ter norma, que acabou padronizando tudo, ficou tudo igualzinho. Né? A partir do momento que você padronizou, normatizou os contos, fica uma coisa impessoal. Vocês não concordam comigo? Como se tivesse uniformizado a forma de contar histórias. E isso a gente sabe que na arte não existe. Tais preocupações provocam, por sua vez, um movimento de diferenciação entre o conto comercial e o conto literário. Daí talvez tenha surgido o preconceito contra o conto. Seria ele apenas um romance condensado, reduzido, ou, no sentido contrário, um embrião de romance? O começo de um romance ou o final de um romance reduzido? De qualquer maneira, esse modo de conduzir o problema considera o conto como uma forma secundária em relação ao romance, como se fosse um apêndice do romance, como preparação para um romance, ou como ocupação em horas de descanso. Gente, não é assim, eu fiz um baita de um romance, eu vou escrever um contozinho aqui só para dar uma desafogada para um próximo romance, e este sim, maravilhoso, enquanto eu descanso eu vou fazendo um continho aqui. Não existe. O conto ele é autônomo, conforme a gente anda lendo aí, ó. Ele tem uma natureza própria, uma atmosfera própria. Ele não é um romancezinho de descanso, ok? A necessidade de revalorização do gênero é uma consequência inevitável. As pessoas precisavam reencontrar o conto, depois dessa normatização que houve aí no começo do século XX, essa necessidade. As próprias publicações americanas encampam um movimento de reação. Tentam, inclusive, reivindicar a necessidade de estudos específicos sobre o conto e um estudo das causas de ser o conto uma arte depreciada. Bom, essa perspectiva surge do repúdio à artificialidade. O que é o repúdio à artificialidade? O que é artificialidade nesse sentido? A tentativa de normatizar, de deixar tudo uniforme, a tentativa de ter um mapa para o conto, né? E a sofisticação que dominaram a produção do conto nas primeiras décadas do século XX nos Estados Unidos, quando o conto se sujeitou a fórmulas que Henry Canby, em 1915, descreve ironicamente como um diálogo no início, um desenvolvimento até o clímax, um final inesperado e uma sentença final de sentimento ou epigramática. Isto com a obsessão por duas regras básicas: eliminar tudo que não contribuísse diretamente para a caracterização da personagem da ação, e 2,
detectar apenas os pontos altos, sem detalhes inúteis. O exagero das regras, que sacrificara o conto em benefício de fórmulas, proclamou a necessidade de libertação dessas regras, né, gente? Vocês concordam comigo? Dessas primeiras décadas datam as críticas severas aos manuais que ditavam como escrever contos e críticas às exigências do plot, do enredo, né? Alguns textos, reunidos em What the Short Story, de Cohen Garcia e de W.R. Patrick, mostram essa preocupação antidogmática. Sherwood Anderson escreve Forma, não enredo, né, em 1924. Ring Lardner acaba aconselhando ironicamente como não escrever contos. E o William Saroyan rejeita definições. O que é, se nada é uma história? E mais, uma história é o que ela é, principalmente uma coisa criada. E Catherine Ann Porter ironiza a exigência do editor ao rejeitar contos para a publicação mediante a alegação de que se não tem um enredo, minha querida, não tem uma história, né? O acentuado caráter empresarial da produção do conto, examinado como mercadoria das suas relações de oferta e procura, acha-se patente nos estudos dos participantes do Simpósio Internacional sobre o Conto, cujos trabalhos foram publicados nas 4 partes de Kenyon Review, ao lado de textos de informação sobre a situação do conto nos diversos países. Grande parte dos trabalhos dirige suas atenções para o caráter comercial do conto e as relações entre o editor e o escritor. Contra esse estado do conto é que surge uma louvação do conto russo. Nesse sentido é que Canby, em 1915, exalta a superioridade do conto russo, que segue o ritmo da vida, livre do lema americano de que os editores prensavam os escritores, né? As suas histórias precisam caminhar, 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 e exigindo dos escritores remissão exagerada de cada palavra, solução e efeito do enredo, e gerando assim outras sugestões nessa cadeia consumista, do escritor ao editor, do editor ao público. Então virou um negócio, uma fábrica mesmo, né? Enquanto essa fábrica, nos meios capitalistas, estavam deteriorando o conto, por fora disso, estava correndo os contos franceses, incríveis, belos, sem forma, pragmática. Vamos ver, Herman Lima, por exemplo, que vinha publicando artigos sobre o conto desde os anos 40 na Revista Brasileira, publica em 52 um livro sobre o conto, As Variações sobre o Conto, que marcou a história dos estudos do conto no Brasil. Seleciono dentre tantas definições do conto que Herman Lima apresenta a de Araripe Júnior, de 1894, no artigo escrito para A Semana, de Valentim de Guimarães, em que o autor é categórico quanto à diferença do conto e do romance. Vamos ver aí, ó. Fala de Araripe Júnior, tá, gente? Vamos ver. O conto é sintético e monocrônico. O romance, analítico e sincrônico. O conto desenvolve-se no espírito como um fato pretérito, consumado. O romance, como a atualidade dramática e representativa. No primeiro, os fatos filiam-se e percorrem uma direção linear. No segundo, apresentam no tempo e no espaço, reagem uns sobre os outros, constituindo trama mais ou menos complicada. A forma do conto é a narrativa, a do romance, a figurativa. Não seria essa definição assim tão rígida uma consequência da época em que foi escrita? Talvez. Mas lembre-se de que também, nessa época, Machado de Assis não só escrevia seus contos, como também escrevia sobre eles, nas suas advertências às coletâneas. E não era tão rigoroso assim. Esta é uma das muitas citações que faz o crítico brasileiro H. Lima, com o objetivo de mostrar a disparidade de pontos de vista em relação à definição do conto,
e que nos serve de alerta, é preciso desconfiar das definições autoritárias. Como toda proposta dogmática, tendem a ser desmentidas pela própria variedade dos objetos que tentam tão rigorosamente definir. Tendem a ser desmentidas essas autoridades sobre o conto. Então, se a professora perguntar para você o que é conto, sai dessa que é cilada. Ela está fazendo uma pegadinha para você, ok? A questão da brevidade. O conto é uma forma breve. Essa afirmação aparece toda vez que se tenta definir o conto. E nos leva a um conhecido ditado. No conto não deve sobrar nada. Assim como no romance não deve faltar nada. Tá. E aí? Para o seu Amoroso Lima, numa conferência que fez sobre o conto na Academia Brasileira de Letras em 56, o conto é uma obra de ficção em prosa e uma obra fixa de uma obra curta de ficção em prosa. Uma obra de ficção, uma obra de prosa e uma obra curta de ficção em prosa. E completa. O tamanho, portanto, representa um dos sinais característicos da sua diferenciação. Podemos mesmo dizer que o elemento quantitativo é o mais objetivo dos seus caracteres. O romance é uma narrativa longa. A novela é uma narrativa média. O conto é uma narrativa curta. O critério pode ser muito empírico, mas é muito verdadeiro. É isso realmente, isso é o único realmente positivo. Será, gente, que o conto é uma narrativa curta, a novela, média, o romance, longo. Mas o que é curto, médio e longo? Quanto que é em páginas? Vamos ver. E parece que é mesmo, porque quando se propõe caracterizá-lo ao aspecto qualitativo, né, o aspecto quantitativo é isso mesmo, né? Do quanto. Agora, e a qualidade? Aí o problema se torna mais complicado. Eis aqui um exemplo. Enquanto o romance, o tempo domina o espaço, no conto a primazia pertence ao espaço sobre o tempo. Que? Enquanto o romance, o tempo que domina o espaço, no conto é o espaço que domina o tempo. E, no entanto, mesmo em Poe, a questão não era propriamente tão simplesmente a do tamanho. E também para Norman Friedman, em o What Makes a Short Story Short, de 58, a brevidade, considerada um fator diferencial, baseia-se apenas nos sintomas e não nas causas. A questão não é ser ou não ser breve. A questão é provocar ou não um maior impacto no leitor. E aí a gente volta no impacto. E nesse caso, o conto pode até ter uma forma mais desenvolvida de ação. Isso é, ter um enredo formado de 2 ou mais episódios. Se assim for, as suas ações, no entanto, são independentes, enquanto que no romance depende intrinsecamente do que vem antes e depois. O conto é, pois, o conto. Quando as ações são apresentadas de um modo diferente das apresentadas no romance. Ou porque a ação é inerentemente curta, ou porque o autor escolheu omitir algumas de suas partes. A base diferencial do conto é a contração, é o resumo, comprimir ali. O contista condensa a matéria até apresentar seus melhores momentos. Pode haver o caso de uma ação longa ser curta no seu modo de narrar. Ou então ocorrer o inverso, né? Daí a conclusão que chegou Norman Friedman. Um conto é curto porque, mesmo tendo uma ação longa a mostrar, a sua ação é melhor mostrada numa forma contraída, ou numa escala de proporção contraída. E, para tanto, mobiliza alguns recursos narrativos favoráveis e esse intento de seleção mediante a omissão, a expansão, a contração e os pontos de vista. Omissão, expansão, omissão do que realmente não cabe ali, a expansão, a contração e o ponto de vista. O que não se pode afirmar é que uma história é curta porque ela tem um certo número de palavras, ou porque tem mais unidade, ou porque enfoca mais o clímax do que o desenvolvimento da ação,
O que podemos considerar, afirma Norman Friedman, é como e por que esses recursos acontecem e os modos vários de responder essas questões, de acordo com as possíveis combinações de tais elementos narrativos. O que ele está falando aqui? Ou seja, de como aparecem essas combinações em cada conto. Então o problema não é o número de palavras, ou tem mais unidade, ou tem mais clímax, ou tem mais desenvolver, mas é a forma que é mostrada isso. Vamos ver aí mais um capítulo. Dos males o menor. Mais um subtítulo aqui, né? Sobre a brevidade, o que é breve ali, o curtinho, né? O tamanho reduzido. Lembro ainda Machado de Assis que na advertência das suas várias histórias afirma que juntou esses contos em função do tamanho, às 300 páginas do livro. Nesta mesma advertência acrescenta uma declaração de intenções aos que acharem excessivos tantos contos. É um modo de passar o tempo. E uma desculpa de aparente modéstia, né? Ele foi modesto aí, né? É claro que os contos dele não era só para passar o tempo. Não pretendem sobreviver como os do filósofo. Estava se referindo a Diderot, que cita na epígrafe. Pois não são feitos daquela matéria e nem daquele estilo que dão aos Mérimée o caráter de obras-primas e colocam os de Poe entre os primeiros da América, né? Não, isso aqui que eu fiz aqui foi um rabisco, isso aqui não vai ser nunca um Mérimée, não vai ser um Poe, não vai ser um Diderot. Isso aqui é só um negocinho que eu coloquei e eu juntei eles mais pelo tamanho deles mesmo e é isso aí. Isso aqui é para passar o tempo. Vai nessa. Desconfio sempre de Machado de Assis e da sua modéstia. Mas concordo com ele quando ele reconhece que o tamanho não é o que faz mal a esse gênero de histórias. É naturalmente a sua qualidade. E também quando reconhece, em alguns casos, a grande vantagem dos contos serem mais curtos que os romances. Mas há sempre uma qualidade nos contos, que os torna superiores aos grandes romances. Se uns e outros são medíocres, é serem curtos. Se uns e outros são medíocres, é serem curtos, né? Se for para ler algo medíocre, que leia um negócio medíocre e curto, pelo menos, né? Na próxima a gente já volta com o Julio Cortázar, com o Conto Excepcional.